O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com ela, Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o filho se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vivemos uma solenidade, é uma grande festa na igreja. Nós comemoramos hoje o nascimento de São João Batista. Podemos até perguntar, quantas pessoas que nós celebramos o seu nascimento na igreja? Celebramos o dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus Cristo, muito bem. E no dia 8 de setembro, o nascimento de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E a igreja também, com esse grande destaque, também ao nascimento de João Batista. O que é o nascimento de uma criança para uma família? É uma alegria, é ou não é? É uma bênção de Deus. É um novo horizonte, uma nova esperança. E nós percebemos que o nascimento de João Batista já foi uma alegria. Alegria por quê? Porque Zacarias e Isabel já eram de idade avançada, e diante dessa idade, algo que era impossível aos olhos do homem, Deus se tornou possível, e ela ficou grávida. E isto foi anunciado pelo anjo Gabriel a Nossa Senhora. Lembra da tua parenta Isabel? Ela já está no 6º mês, aquela que era tido por estéril, porque para Deus nada é impossível. Este foi o testemunho que o anjo trouxe para Nossa Senhora, e ela foi às pressas visitar a sua prima Santa Isabel, para ajudar ela naquilo que era mais ordinário, nesse período conclusivo da sua gestação. E interessante, olha como esse menino é diferente. Ao encontrar com a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no seu ventre, e ela ficou cheia do Espírito Santo, e ela exclamou: como vem a mim a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? O título de Senhor somente era dado para Deus, só para Deus. Então Isabel já pronunciou que Maria já é a mãe de Deus. E São João Batista estava ali já, no seu ventre, já falando: mamãe, aqui vem a mãe do nosso Senhor, nosso Deus. E ele se alegrou dentro do seu ventre, e ela também se alegrou, cheia do Espírito Santo. E este menino, de fato, foi a promessa também no Antigo Testamento. Antes de vir o Messias, precisava vir aquele que era o precursor, preparar o caminho do Senhor. E a sua pregação era como se fosse a pregação de Elias, que ouvimos semanas atrás. Pregação eloquente, com força, com poder. E esse menino preparou de fato o caminho do Senhor. Muitos pensavam que ele era o Messias. E ele disse: não, eu só indico quem ele é. E para nós
é de grande estudo a vida de São João Batista, porque nós, como missionários, como pregadores, como cristãos, nós temos que sempre apontar para Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que nos salva. E ele sempre apontava: eu não sou digno de desarmar as sandálias dele. Olha que humildade deste homem de Deus. Mas nós vamos perceber o que Deus fez para com ele. Desde pequeno ele crescia, ia aos desertos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e plantas amargas. Era um homem penitente, preparando sim esta grande graça que é a vinda de Jesus. Preparar o caminho para que os corações se convertam. Podemos entender também que para converter um homem pagão, é necessário que eu e você façamos alguns sacrifícios. A conversão não é um toque de mágica. Precisa que eu possa, é como se fosse apurar, não é? O queijo, não é isso que faz? Apurar para chegar no ponto, é isso, né? Curar, isso. Para chegar no ponto, porque isso faz com que a hora certa Deus vai atingir o coração. Então, o homem penitente, como João Batista, preparou todo o período da vida pública de Jesus, aquele momento no deserto. Depois ele se publicou para Israel, e dizendo para que o povo se convertesse, endireitar os seus caminhos. E ele sempre dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo. E de fato, ele sempre se colocou como indicador de quem era o Senhor. E hoje nós celebramos essa grande festa, essa grande solenidade para nós cristãos católicos, que Deus realmente veio ao nosso meio e Ele interviu na história da humanidade de maneira muito clara. Ele preparou, de fato, João Batista para vir. E grande homem ele foi para nós. E ele é o padroeiro dos catequistas, daqueles que dá a formação, que prepara as nossas crianças, os nossos adultos que não têm a catequese, para receber de fato os sacramentos da igreja. Então, para nós, hoje é uma grande festa. Se nós contarmos matematicamente, claro que a igreja fez todo esse estudo, dia 25 de março, nós celebramos o dia da Anunciação do Senhor. Nossa Senhora ouviu do anjo esse recado, e 3 meses depois, completa amanhã praticamente, mas está no contexto, nasce João Batista. E percebemos que no Evangelho, eles queriam dar o nome do pai. Poderia dar o nome de Zacarias Júnior, que é o nome do pai, mas falou: não, ninguém da família tem esse nome de João. E aí a mulher falou: não, ele vai ser chamado João. Isabel falou: vai ser João. Falou: não, vamos perguntar para o marido. E pegou a tabuinha, e qual foi a resposta dele? João é o seu nome. João é uma palavra, um nome que vem de hebraico de dois nomes. O nome de Deus e o nome da graça. Graça. Então, é Deus que nos dá o favor da graça. Então, João é aquele que vai trazer para nós a graça. Favor da graça, a bênção, a misericórdia de Deus. E de fato, e quando ele concluiu isto, a sua língua se soltou. Queridos irmãos e irmãs, quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa vida se endireita. Aquilo que às vezes está aprisionando a gente é porque muitas vezes nós não estamos obedecendo aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos. Hoje, na minha família, nós celebramos 7 anos da vida do meu sogro que faleceu, e hoje também o meu tio da minha esposa, acabou de falecer agora à tarde. E achei assim interessante, porque foi no mesmo dia, 7 anos depois, eu vivia este momento da dor familiar, e mais hoje novamente. Ele já estava com 92 anos, tinha caído, machucado o fêmur, depois passou um momento de recuperação, e aí agravou-se, enfim, depois, pela idade, infelizmente veio a óbito hoje. E a gente recorda de que a nossa vida é tão passageira, e é importante nós fazermos aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. João Batista nos ensina, a vida dele também foi morto praticamente, degolado, porque ele falava a verdade. Por que ele falava a verdade? Porque ele tinha consciência da vontade de Deus na sua vida. Porque é um homem de oração, de penitência, e um homem que despojou-se de tudo. Imagine, ele foi escolhido para ser o precursor, e foi morar no deserto.
Ele foi escolhido para ser o pregador de Jesus Cristo. Mas foi morar no deserto, comer coisas amargas, penitenciar. Então, ele já estava totalmente preparado para falar somente a verdade. Nada ele tinha a temer, mesmo as autoridades presentes da época. E com isso ele entregou a sua vida, porque ele foi fiel àquilo que o Senhor disse, para a salvação. A missão dele era endireitar o caminho das pessoas para que eles encontrassem com Jesus e aceitassem o Salvador. E aí, infelizmente, a esposa do rei não gostou da atitude dele e pediu a cabeça dele. Mesmo assim, a sua vida foi um grande exemplo para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, que possamos compreender sempre a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas e segui-las, porque de fato, isso que é o mais interessante no nosso dia a dia. Não podemos fingir de sermos cristãos, não podemos fingir ser cristão na igreja e fora da igreja ser outra coisa. Interessante, eu estava comentando com o padre agora, antes de começar a Santa Missa, 5 horas da tarde, depois da notícia do meu tio, eu fui visitar uma funcionária do meu trabalho, e acabou que eu achei que estava um pouco tenso, fui abrir a porta do carro e bati a porta no outro carro, né? Eu falei, meu Deus, olha, que falta de prudência, né? Aí, quando eu desci do carro, o rapaz falou assim, eu te conheço. Eu falei, que bom, né? Graças a Deus conhece. Te conheço da igreja, você é diácono, né? Eu falei, sim. Aí pegou meu telefone, depois falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou arrumar o carro, depois eu te procuro. Quer dizer, a gente tem que estar sempre fazendo a vontade de Deus, porque temos que ser presentes dentro da igreja e fora da igreja. Imagine, poderia ter escapado, feito outra coisa? Não, parei, fiquei lá quietinho, falei, bom, eu errei, tem que reconhecer. E de fato, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, só uns raladinhos entre os dois carros. Mas que precisamos, de fato, sempre fazer o que é da vontade de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.